Sincronismo de motor, ou seja, eu preciso sincronizar o movimento de um virabrequim, uma árvore de manivelas, com os comandos de admissão e escape quando eu tenho eles em múltiplo. E ele pode ser feito por uma correia dentada ou uma corrente sincronizadora, uma corrente de sincronismo. A corrente de sincronismo tem maior durabilidade, mas nós estamos vendo muitos casos de motores que necessitam a troca dela. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacou, quem vos fala, proprietário desta oficina mecânica que fica aqui em Curitiba, especializada em Volkswagen e Audi. Se você deseja fazer uma revisão no teu veículo, o link para poder agendar o seu serviço conosco, que nós trabalhamos agendado, está na descrição do vídeo. As correntes de sincronismo, pessoal, como eu falei logo no início do vídeo, elas garantem o sincronismo da árvore de manivelas do virabrequim com os comandos de válvulas. E esse sincronismo ele tem que ser perfeito. Em alguns motores, a engenharia decide colocar correia dentada, em outros ela decide colocar corrente de comando. Por que ela faz essa decisão? O que leva ela a tomar essa decisão? A manutenção de uma correia dentada é um pouco mais recorrente. A engenharia está até desenvolvendo kits de correia dentada, materiais em correia dentada, muitas vezes em Kevlar, algumas embebidas em óleo, para poder deixar a correia num ambiente um pouco mais fechado, um pouco mais controlado em relação a intempéries, ou para que a correia tenha uma durabilidade um pouco maior, né? Então a gente tem já no mercado correias que duram 100, 120, 150 mil quilômetros, no caso das banhadas em óleo ou no caso das correias fabricadas em material específico para maior durabilidade. De qualquer maneira, no tempo, a correia dentada, por ela ter um material de borracha, por ela suportar esticamento, e ela estica e recolhe o tempo inteiro, mas ela tem dentes para garantir o sincronismo, de qualquer maneira, no tempo, você tem que fazer a substituição dela. E os motores modernos estão com cada vez mais componentes, cada vez mais difícil a desmontagem, leva mais tempo para desmontar e remontar. Você tem que fazer uma manutenção dessa a cada 5 anos, a cada 100 mil, 120 mil quilômetros, ela pode se tornar custosa. Por isso que a engenharia muitas vezes decide por colocar uma corrente de comando sincronizadora. Um outro motivo que faz a engenharia também optar por corrente de comando é o fator de que a durabilidade da corrente de comando face a um motor com altas taxas de contrapressão de cilindro é maior. Como assim, Luciano? Quando você tem um motor ali, ele está dando contragolpes o tempo inteiro nos pistões. Então, um pistão está explodindo, movimentando a árvore de manivelas do virabrequim para baixo, e o virabrequim puxa a corrente de comando de um lado, esticando ela, puxando o comando de válvulas para que eles andem em sincronia. Acontece que isso acontece com uma certa aspereza. Cada hora é num cilindro e cada hora você toma um golpe naquela corrente de comando, naquele conjunto de sincronismo. No caso da correia dentada, por ser um material elástico, ele estica e recolhe. Estica e recolhe. Mesmo com a presença do tensionador ou tensor, ela estica e recolhe o tempo inteiro entre a árvore de manivelas e o comando de válvulas. A corrente de comando, por ela ser feita de material metálico, ela suporta maior essa tração, ela suporta essa tração com mais facilidade. Então, no longo prazo, ela tem uma durabilidade maior. Quando você vê que a engenharia optou por colocar uma corrente de comando no motor, é porque provavelmente ela estava buscando ou uma maior durabilidade do conjunto, para poder suportar esses contragolpes e esse esticamento do conjunto de sincronismo, ou porque ela estava buscando uma durabilidade maior no caso de motores aspirados que usam corrente de comando. Quando a gente falava de corrente de comando, pessoal, só falando de histórico aí, né? Talvez um dos motores mais famosos e que o pessoal da velha guarda vai lembrar que utiliza corrente de comando para o sincronismo é o motor CHT. Um motor que a Ford usou muito tempo no Brasil, a Volkswagen também usou durante a época da Auto Latina, né? E tinha uma pequena corrente de comando entre o comando de válvulas e o eixo do virabrequim, tá? Uma corrente de comando bem simples, essa é a verdade. E naquela época falava-se o quê? Muito bom ter corrente de comando porque eu não preciso dar manutenção a ela, como era no caso do AP, que era o segundo motor mais famoso, né? O primeiro motor mais famoso face ao CHT, que o AP tinha que trocar a correia dentada a cada 40 mil quilômetros naquela época, tá? 40 mil quilômetros em 1988 era bastante coisa, mas face hoje 40 mil quilômetros as pessoas rodam às vezes em cerca de meses aí, tá? Cerca de um ano a pessoa tem gente que utiliza o carro com 40 mil quilômetros. Então ficou muito conhecido quando você tinha corrente de comando, de que o motor não necessitava dessa manutenção no sincronismo a vida toda. Só que quando você pega esses motores modernos com turbocompressor,
alta taxa de compressão, contrapressão na câmara de combustão e contragolpes em árvores de sincronismo muito altos, que vai estar esticando esse kit corrente com bastante, digamos assim, bastante força, né? Você vai ter um desgaste nesse kit corrente, mesmo ele sendo uma opção da engenharia para maior durabilidade. É claro que eles optaram pelo kit corrente porque se optassem por uma correia dentada, o risco de arrebentação seria muito maior. E a gente observa que a engenharia como um todo buscou melhorar esses kits correntes ao longo do tempo. Não só o EA888 TSI, que utiliza um kit corrente que necessita de manutenção prévia, assim como os THPs, que ficaram muito conhecidos por um kit corrente que tinha uma brevidade de vida útil, né? THPs com 40 mil quilômetros, né? Na PSA trocando o kit corrente. Motores M270 de Mercedes-Benz, todo mundo fala, Mercedes-Benz não quebra. Pois é, Mercedes-Benz teve grandes problemas com o seu kit corrente na linha de motores M270 lá no início da década também. Os motores Prince BMW, que era a versão THP da BMW, os motores N20 BMW tinham problemas de corrente de comando também, junto com vanos, junto com uma série de outras tecnologias aplicadas, enfim. Dominar a troca, a substituição, a avaliação, o diagnóstico e o funcionamento de um kit corrente de comando hoje, numa oficina mecânica, ele é essencial. E eu vou mostrar para vocês agora no vídeo os 3 kits correntes de comando mais comuns de se encontrar em Volkswagens e Audis no Brasil. Antes de eu mostrar esses kits correntes para vocês, eu vou fazer um convite para vocês. Esse domínio sobre os kits sincronismos, não só em correntes de comando como correia dentada, já há muitos anos se dizia que o mecânico completo tinha que saber fazer um sincronismo de motor sem dúvidas. Só que kits correntes de sincronismo como o do EA888 são kits correntes cheios de segredos, cheios de manhas, macetes para fazer o motor funcionar da maneira correta. Quando a gente pega esses kits correntes de sincronismo, eu já peguei aqui muitos para refazer serviços de outras oficinas, ou quando um mecânico pega pela primeira vez sem o real preparo, o risco dele acabar errando no sincronismo do motor é muito alto. E aí ele começa a refazer e nunca dá certo. Por quê? Porque falta, às vezes, a bagagem, a experiência, falta aquela dica, falta aquela orientação técnica que os manuais de ferramenta de troca de corrente de comando não dão. E é por isso que o meu convite para vocês é estar aqui no dia 4, 5, 6 e 7 de julho, na semana que vem, onde eu vou estar aqui ensinando de graça tudo o que tem para saber sobre essa corrente de comando do EA888. Então, se você é mecânico e não domina a troca desse kit corrente, esteja aqui. É um convite que eu lhe faço. É gratuito. Só venha até o canal da Alvento, participe das lives 4, 5, 6 e 7 de julho, às 8 horas da noite. Se você é entusiasta, mas seu mecânico, você sente que ele poderia estar melhor preparado, convide ele a participar das lives. Eu tenho certeza que eu vou ajudar muitos mecânicos do Brasil afora a efetivamente dominar o sincronismo desse motor. Vamos lá olhar o sincronismo de motor de um 2.0 TSI. Olha só, pessoal, EA888 de terceira geração. Logo aqui ao lado, eu tenho inclusive um de primeira geração num Passat. Os kits sincronismos desses dois motores, é legal dizer, eles não mudam, tá? Eles são o mesmo kit, inclusive os part numbers você pode comprar as peças. Ó, já estou dando dicas da semana que vem. Você pode comprar as peças do terceira geração e aplicar no primeira geração, tá? E existe inclusive uma razão, um porquê aplicar as peças do terceira geração e saber diferenciar quais peças você vai aplicar aqui e quais peças você vai aplicar lá, tá? Não mudou o kit sincronismo, apesar de que o terceira geração tem várias mudanças. Desde o bloco do motor desse carro já não é igual o bloco do motor da primeira geração, né? Então você imagina o quanto o motor é diferente, mas o sincronismo ainda é o mesmo. É um sincronismo composto de 3 correntes. Esse cara tem uma corrente, uma corrente apenas para bomba de óleo, com tensor simples de mola, tem uma corrente balanceadora com tensor hidráulico grande e tem uma corrente do sincronismo efetivamente, né? Só da árvore de manivelas, do virabrequim, para os comandos de válvulas, com outro tensor hidráulico pequeno, que é vamos falar assim, é quem entrega para nós todos os segredos desse kit corrente. Esse kit corrente aqui a gente vai estar com o motor desmontado semana que vem no cavalete, mostrando para vocês o funcionamento dele, todas as peças, todos os componentes durante a semana do sincronismo. Vocês vão poder aprender a troca desse kit corrente. Mas tem outros 2 motores no grupo Volkswagen que usam kit corrente e que pouquíssimas pessoas sabem fazer a troca de sincronismo e que eu quero mostrar eles para vocês.
o EA855, ou o velho 07K, ou o velho conhecido 2.5, 5 cilindros dos Volkswagen Jettas. Sim, esse motor tem um kit corrente também, só que a durabilidade desse kit corrente aqui, a Volkswagen deixa muito claro, ela é a mesma durabilidade do motor. Luciano, já teve que trocar kit corrente desse aqui? Nunca. Já teve problema com esticador desse kit corrente? Nunca. Então assim, esse é um kit corrente composto por duas correntes separadas. Uma corrente vai entre a árvore de manivelas do virabrequim até um eixo intermediário, que é o eixo inclusive que toca a bomba de vácuo nesse carro, que é bem problemática com vazamentos. E vocês começam a entender um pouquinho do porquê que ela dá tanto vazamento, porque ela tem uma tensão bem alta nela ali por conta dela estar sendo tocada pela corrente principal do motor. E essa corrente do virabrequim que vai até o eixo da bomba de vácuo, a bomba de vácuo distribui uma segunda corrente que vai até o cavalete dos comandos de válvulas. É um kit corrente muito robusto, ele está posicionado entre o motor e a transmissão, não do lado que naturalmente a gente já pensa que está a distribuição do motor, né, o sincronismo do motor, geralmente é ao lado do cilindro, do lado frontal do motor, mas ele está no lado traseiro, tá? Muda um pouquinho ali, capa seca, muda um pouquinho inclusive, olha que bacana, a junta do cabeçote, tá? O 2.5 5 cilindros, ó, ele tem uma pequena flange na parte traseira do motor, então aqui seria a parte frontal, a parte onde fica as correias dos acessórios, e aqui a parte onde fica a transmissão. E o kit corrente de comando, ele passa dentro dessa flange aqui, essa flange essa que também veda através da junta do cabeçote. Legal? Então o EA825 ou 07K ou 2.5 litros, 5 cilindros, é um motor conhecido por sua robustez e por esse kit corrente que efetivamente é long life. Luciano, você já fez retífica desses motores? Eu estou com um motor desse aberto aqui na oficina por negligência de manutenção, inclusive, e daí nós fomos cotar um kit corrente como esse para colocar no motor, e inclusive o valor é bem salgado, bem mais caro que o do 2.0 TSI, um valor aí muito semelhante a um kit corrente completo de um motor de Hyundai V6. Tá? Que a gente também já fez cotações aqui. Então é legal da gente entender que é um kit corrente que dura para sempre, mas que um motor desse em final de vida útil custa muito caro. Se a gente olhar, inclusive só para um componente desse aqui, já vale a pena comprar o motor completo para trocar do carro. Outro motor que tem uma flange parecida com essa é um motor que é muito cultuado por todos os fãs de Volkswagen mundo afora, e a flange e o posicionamento de corrente de comando e a flange na junta de cabeçote, que também veda, também é do lado da transmissão. É o motor VR6. Bom, eu nem preciso dizer para vocês o quanto eu sou fã, não só do Passat CC-R Line, inclusive a gente vai gravar um vídeo sobre todo o review desse carro, vocês vão poder assistir ele daqui a algumas semanas, mas o quanto eu sou fã de VR6. Vocês sabem que eu sou proprietário de um VR6 modelo antigo, obviamente, os 12 válvulas, né? Mas eu gosto muito da construção do motor, da ideia de um 6 cilindros no espaço de um 4 cilindros, da forma de ter um motor em V com apenas um cabeçote, de todas as coisas que fazem o motor VR6 ser um motor de características únicas. Esse aqui foi o último VR6 que a Volkswagen produziu em larga escala. Existe um entendimento da engenharia de tentar produzir um novo VR6, mas esbarra na questão de emissão de poluentes. Parece que ele vai sair no mercado chinês agora, porque a China aceita muito bem isso e ela não está nem aí para catalisadores e emissões. Mas esse motor aqui, olha que legal, ele também tem o kit corrente posicionado ao lado da transmissão, tá? Assim como a gente mostrou para vocês ali na junta de cabeçote dos 5 cilindros, onde eu tinha uma flange lateral para vedar um espaço, que é exatamente por onde passa o kit corrente, aqui é muito semelhante. O kit corrente ele passa na parte traseira do motor e também é dividido em duas partes. Uma corrente inferior entre a árvore de manivelas e um eixo pequeno intermediário, eixo esse que toca um eixo pequeno, muito semelhante ao do AP, que é um eixo que gira a bomba de óleo no cárter, tá? Um eixo que fica lá atrás, posicionado no bloco. E um kit corrente superior para tocar o sincronismo dos comandos de válvulas, né? A construção do cabeçote VR6 multiválvulas, que é o 24 válvulas, tem uma característica única, porque se você parar para pensar, você tem duas bancadas de cilindro, um frontal, um traseiro, só que você tem dois comandos, um de admissão e um de escape. Então, você consegue fazer atraso e avanço de comandos de admissão através de jogo de balancins contrapostos.
é fantástico. A gente tem uma aula completa sobre esse motor lá dentro da imersão, mostrando inclusive com tampa de válvula aberta, toda a construção e as características principais dele. Esse também é um kit corrente que deveria durar a vida toda, mas que a gente sabe por experiência que cerca de 200 mil quilômetros no Brasil já é a hora da troca do kit corrente. Tá? Existem kits completos para ser vendido no mercado exterior. Geralmente o dono de carro como esse opta por esse tipo de tratativa, buscar um kit corrente no exterior, porque é muito mais barato. Né? Mas no caso dos nossos EA888, que nós vamos ter a semana do sincronismo na semana que vem para ensinar toda a troca, por que é interessante eu ensinar a troca do 2.0 TSI? Porque é o motor hoje mais utilizado pela Volkswagen Audi. É um motor hoje que está muito recorrente na rua e que é um motor que precisa dessa troca com um pouco mais de brevidade. Ali entre 100, 120, 150, 80. Pô, Luciano, a quilometragem não é tão certa da troca? Não, não é. E eu vou ensinar vocês, inclusive, a diagnosticar e saber qual o momento correto da troca do kit corrente na semana que vem, dia 4, 5, 6 e 7 de julho, às 8 horas da noite, em 4 lives gratuitas aqui no YouTube. Então, se você está a fim de aprender sobre kit corrente profundamente, eu lhe convido a estar presente na Semana do Sincronismo, na semana que vem. Valeu? Meu nome é Luciano Jacoji, da Oficina ao Vento. Até o próximo vídeo.